Tô pagando um jantar para todos vocês no final, viu? Nós vamos no Camelo comer uma pizza, um franguinho a passarinho, um chopp, E um voucher aqui para mim, né? um voucher. Acho que o voucher vai ser para todos, infelizmente. Vamos gravar então. Não, pode me cobrar. Vai ser um prazer. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Arthur Katz, diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Nós daremos início à live de hoje sobre os cuidados que temos implementados para que o paciente oncológico, em particular, os pacientes em geral, mas particularmente o paciente oncológico, possa ser tratado, possa comparecer ao hospital, possa ser visto, enfim, como podemos ajudar o paciente oncológico a enfrentar essa terrível pandemia que estamos vivendo. Agradeço desde já a participação de todos que nos acompanham online, ao vivo pelo Facebook, e gostaria de agradecer a presença e a colaboração dos meus colegas, e vou apresentá-los. São colegas aqui do Hospital Sírio-Libanês, tanto de São Paulo como de Brasília, e eles vão participar conosco, nos ajudando a debater esse tema com vocês. Participam, então, dessa live a doutora Iana Augusta Sarkis Novis, que é a diretora médica de hematologia do Centro de Oncologia em São Paulo, a doutora Maura Salaroli de Oliveira, que é gerente médica da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, o doutor Rodrigo Medeiros, que é o coordenador médico do Centro de Oncologia em Brasília, e o doutor Denis Jardim, que é o coordenador médico do Centro de Oncologia da nossa unidade Itaim, aqui de São Paulo. Ao longo da transmissão também, todos que acompanham essa live poderão, então, nos enviar perguntas, dúvidas, comentários, e nós vamos estar incorporando suas perguntas nessa apresentação. Eu gostaria de começar solicitando a doutora Maura, que vem realizando um trabalho notável junto à nossa instituição, que coloque para a gente como é que vem se desenrolando o trabalho, particularmente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e da Comissão de Crise que foi criada para nos ajudar a enfrentar essa pandemia, e como eles vêm trabalhando ao longo do tempo, o que é que vem sendo desenvolvido no hospital para proporcionar maior segurança para os nossos pacientes. Maura, por favor. Boa noite a todos, é um prazer participar aqui dessa live. E eu começo contando então que a gente vem se preparando para o enfrentamento do coronavírus desde o final de janeiro. Então a gente começou, ainda havia dúvida se essa pandemia chegaria aqui ou não no Brasil, mas a gente já acompanhava de perto então as notícias. E aí, em fevereiro, a gente se preparou muito para receber os pacientes, no início, né, os casos que vinham de fora do país, e em geral eram atendimentos, então, só no pronto-socorro, foram casos leves. E depois a gente se estruturou para os casos internados, a gente teve aí nosso primeiro caso no dia 6 de março, e desde então, o comitê de crise vem aí, ele é responsável por elaborar e implementar diversas ações que garantem, então, a segurança de todos aqui dentro do hospital. E aí, como todos, né, estão acompanhando, a epidemia é bastante dinâmica, a gente vem ganhando conhecimento a cada dia, as informações mudam, as recomendações também, mas em todo momento nosso foco é a segurança, então, de todos. E quando a gente fala todos, a gente coloca aí nessa lista todos os profissionais de saúde, todos os profissionais do hospitais administrativos, os pacientes, os acompanhantes, os visitantes, então são todos mesmo. E aí, no fim de abril para cá, a gente percebeu a necessidade de criar, então, fluxos apartados, que a gente vai comentar aí ao longo dessa apresentação. Então, a gente reforça esse nosso compromisso do Sírio-Libanês com a segurança e com a qualidade assistencial de todos, e aí a gente redesenhou as estruturas e os fluxos do hospital para criar realmente um hospital totalmente apartado. Então, eu vou colocar aqui alguns slides que acho que vão facilitar para que todos consigam entender, então, do que a gente está falando dos fluxos apartados, né? Aqui
Lembrando que essa é a unidade, então, Bela Vista. A unidade Bela Vista é considerada uma só, mas a gente tem, então, aqui os 5 blocos, né? O bloco A, que é por onde tem uma entrada aí do Centro de Oncologia, o bloco mais antigo, o bloco B, o bloco C, o bloco D e o bloco E. E aí todos os pacientes, então, que são internados com suspeita ou diagnóstico de COVID, estão, então, no momento internados no bloco C. Perdão. Aqui para ficar, então, um pouco mais claro como se dá essa separação dos fluxos, ela ocorre, então, desde o pronto-socorro. No pronto-socorro foram criados também fluxos totalmente apartados. Então, é um fluxo para pacientes com sintomas respiratórios, que está aqui desenhado em azul, e um fluxo para outros pacientes. Perdão, é o contrário, tá? Os pacientes com sintomas respiratórios estão desenhados em vermelho e os outros pacientes em azul. Então, eles são atendidos em locais separados. O centro de diagnóstico, então, onde realizam os exames complementares de radiologia e outros, também tem estruturas separadas. Os elevadores também são separados. E mais para frente a gente vai comentar, o centro cirúrgico também tem salas apartadas. Aqui a gente pode ver, então, uma foto dessa nova entrada, a porta 2, então, para os pacientes que não têm sintomas gripais, a porta vermelha e a entrada para pacientes que têm sintomas gripais. As internações, a gente criou unidades diferentes, então a gente categorizou agora as unidades em 3 unidades. As unidades que não têm pacientes com COVID, as unidades COVID e as unidades que a gente coloca aí, entre aspas, como unidade morna. Essas unidades mornas, elas são unidades que recebem os pacientes e aí todos os pacientes são então triados pela equipe do hospital, tanto avaliando os sintomas clínicos, quanto a triagem pelo teste molecular de PCR. Então, todo mundo que entra aqui no hospital é avaliado para a presença do coronavírus, né? Ao longo da epidemia, a gente aprendeu aí a importância de pacientes assintomáticos, ou que a gente chama de pré-sintomáticos, que já portam o vírus e podem estar transmitindo. Então, a gente achou importante fazer essa triagem. A nossa política de visitantes também já havia sido revisitada desde o início, a gente diminuiu em muito, né, o número de visitantes do hospital e os fluxos de elevadores e as rotas, como eu já comentei. Então, dentro das unidades de internação, é importante deixar claro, né, não há risco dos pacientes com COVID, então, entrarem em contato com pacientes não COVID. Aqui essa triagem, eu trouxe só um exemplo de uma das portas, mas essa triagem é realizada em todas as portas do hospital e todas as pessoas que entram passam então por uma triagem avaliando os sintomas respiratórios ou a presença de alteração no olfato e no paladar. Recomenda-se que higienizem as mãos e ganhem, então, uma máscara. Os pacientes que são visitantes profissionais, em qualquer um que a gente identifique os sintomas gripais, eles são, então, encaminhados, é solicitado que eles procurem, então, um atendimento em outro lugar, e se forem os profissionais de saúde, eles passam, então, pela avaliação com a nossa medicina do trabalho. O centro cirúrgico também foi, então, totalmente remodelado. A gente tem salas dedicadas ao atendimento dos pacientes com COVID e todos os pacientes, né, exceto as urgências e emergências, mas as cirurgias eletivas, eles fazem, então, também o teste de PCR. Aqui, então, um exemplo já dentro do centro cirúrgico, essas listras, as faixas vermelhas, elas orientam, então, os casos dos sintomáticos gripais, e aqui, então, como eu mencionei, as salas que são dedicadas ao atendimento, à realização de cirurgias em pacientes com diagnóstico ou suspeita de COVID. Foi também criada uma nova UTI cirúrgica, a UTI do 5º E, que é uma unidade dedicada ao pós-operatório de pacientes que não tenham, então, o diagnóstico nem a suspeita de COVID. Acho que a gente vai falar aí um pouco mais ao longo da live, mas a ideia era começar, então, mostrando esses fluxos totalmente apartados. Arthur.
Muito obrigado, Maura. Só lembrando a vocês que, então, o que é evidente que, infelizmente, a saúde, ou melhor, as doenças, não ficam paradas durante pandemia. Então, problemas oncológicos, cardíacos, neurológicos, eles não deixam de evoluir, eles não deixam de ter necessidade de enfoque e tratamento neste momento. Então, é por isso que existe essa preocupação tão grande. Esse comitê de crise mencionado pela Maura se reúne diariamente, 2 vezes ao dia. Existe um enorme trabalho de bastidores que as pessoas não veem, e que visam exatamente permitir que todo mundo, pacientes, acompanhantes, profissionais de todos os tipos, possam frequentar o hospital com segurança. Então, o que a Maura mostrou é que hoje nós temos vários hospitais dentro do hospital. Então, quando a gente fala em hospital, nós não estamos falando só em pronto-socorro ou em terapia intensiva. Existem unidades totalmente estanques, que não se misturam, de forma a que nós possamos frequentar o hospital todos os dias com segurança. E uma coisa importante, essa questão da unidade morna que a Maura mencionou, na verdade o que existe são o seguinte: os pacientes que já têm diagnóstico de COVID ou que têm uma alta suspeição, né, têm sintomas gripais, eles são testados, se faz PCR e eles são todos internados numa mesma ala. Os pacientes que não têm COVID, que já fizeram teste, que internaram para fazer uma cirurgia porque tiveram uma fratura de fêmur, que internaram porque tem uma apendicite, mas tem o PCR negativos, vão para uma ala absolutamente separada. A ala morna é uma ala de transição de alguém que chegou ao hospital, não tem qualquer sintoma respiratório, mas colhe o PCR, aguarda o resultado. Se o resultado é positivo, e esse número felizmente é muito baixo em pacientes assintomáticos, é inferior a 3%, esses pacientes então são transferidos para a área COVID, os outros 97%, 98% que não têm COVID assintomático vão para as suas áreas de destino, seja da ortopedia, da oncologia, da cirurgia geral e assim por diante. Então, é fundamental que fique claro para os nossos pacientes que hoje, então, temos muitos hospitais dentro do hospital e nem mesmo os fluxos de corredor, de diagnóstico, de elevadores é o mesmo, ou seja, são mundos totalmente distintos e apartados. Eu acho que valeria a pena, talvez, a doutora Iana explicar um pouco mais como isso está acontecendo aqui na unidade Bela Vista e, particularmente, também, além da sua visão geral da unidade Bela Vista, falar um pouco da sua visão dentro da hematologia, dos transplantes, casos graves de leucemia aguda que chegam e que, evidentemente, não pode aguardar para serem tratados, por exemplo. Boa noite a todos, é um prazer participar desse live e poder dar alguma contribuição aqui para todos que estão nos assistindo, debatendo esse tema. E como a doutora Maura e o doutor Arthur já falaram anteriormente, algumas doenças precisam de tratamento urgente. Algumas doenças oncológicas, principalmente as leucemias e os linfomas, aquele tipo de doença que evolui muito rapidamente. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui no Sírio é proporcionar o ambiente mais seguro possível para que esses tratamentos possam ocorrer da melhor forma. Dentro da hematologia, o que a gente tem feito são as ligações telefônicas, não só da hematologia, mas da oncologia como um todo. As ligações telefônicas para todos os pacientes que têm consultas agendadas, tentando fazer uma pré-triagem a respeito dos sintomas clínicos, se o paciente teve febre, se o paciente teve algum tipo de sintoma respiratório nas últimas horas ou semanas. E caso se identifique pacientes que tiveram sintomas ou têm sintomas, que eles entrem em contato com a equipe médica para que a gente possa fazer a melhor orientação possível e como que eles devem entrar aqui, por que porta de entrada, pela porta de entrada do pronto atendimento para uma primeira avaliação. Uma vez que o paciente também chega ao centro de oncologia por uma entrada separada, ele é novamente triado, recebe uma máscara, é feita a higienização das mãos com álcool gel, medição da temperatura corpórea, para a gente tentar minimizar, então,
o risco de um paciente sintomático entrar aqui no hospital. Do ponto de vista dos transplantes, os transplantes de medulas normalmente não podem ser adiados ou deixados para uma época onde estejamos com a pandemia mais controlada. Então, nós temos uma política já determinada e bem desenhada com a doutora Maura e o controle de infecção hospitalar aqui. Nós temos quartos que proporcionam aos pacientes, ao acompanhante e à equipe médica e de enfermagem uma maior segurança, que são quartos de pressão negativa. Esses quartos de pressão negativa são quartos onde existe uma diminuição da possibilidade de contaminação, porque aquelas partículas em aerosol que são expelidas pelo paciente quando ele tosse, quando ele espirra, elas são rapidamente retiradas do ambiente através desse fluxo de pressão negativa, conferindo assim um ambiente um pouco mais seguro para os pacientes. Então, dentro da hematologia, eu acho que são essas as nossas o que a gente fez para tentar deixar o ambiente mais seguro. Muito obrigado, doutora Iana. Então, como vocês veem pela fala da Iana, existe uma preocupação da gente contactar os pacientes na véspera da consulta para ter segurança de que eles não têm sintomas gripais, e a gente checa isso de novo na entrada para digamos assim, uma repetição do que já é feito na véspera, para a gente assegurar que os pacientes não venham ao centro de oncologia se tiverem algum sintoma gripal. Outra coisa importante, nós contactamos muitos pacientes que fazem acompanhamentos periódicos, aqueles pacientes que muitas vezes vêm a cada 6 meses, discutimos com ele como está a sua condição de saúde, individualmente discutimos a conveniência e a segurança de eventualmente adiarmos exames, eventualmente adiarmos visitas, de tal forma que a gente colabora para que esses pacientes possam ficar em isolamento domiciliar, evitando que eles saiam de casa, se for possível, se for seguro que eles não venham para uma consulta. E ao contribuirmos para isso, ao diminuirmos o fluxo de pessoas ao centro de oncologia, também fazemos com que os pacientes que efetivamente precisam vir ao centro de oncologia e os profissionais que precisam vir também possam estar presentes num ambiente onde não existam aglomerações, onde as pessoas possam estar sempre a distâncias seguras umas das outras. Os pacientes que chegam ao centro de oncologia e vão tomar o elevador do andar térreo para o terceiro, quarto andar, o segundo, para suas consultas, eles entram apenas com seus acompanhantes, ou seja, se há alguém dentro do elevador, não entra uma segunda família, não entra um segundo paciente, até que o elevador esteja desocupado, ou seja, existe uma enorme preocupação para garantir a segurança dos nossos pacientes. Eu vou pedir ao Dr. Rodrigo Medeiros que converse conosco também sobre as particularidades de Brasília, onde existem algumas unidades ambulatoriais e onde existe também o nosso hospital que foi inaugurado no final do ano passado. Rodrigo, por favor. Arthur, em Brasília nós temos 4 unidades do Hospital Sírio-Libanês, né? Além do hospital, de um centro de oncologia e o centro de diagnósticos por imagem, que estão localizados aqui ao final da Asa Sul. Nós temos também um centro de oncologia no Lago Sul, e foi necessário, claro, que nós adotássemos os protocolos com todo o rigor que foram implementados em São Paulo. Brasília, a gente vive talvez uma situação um pouco mais tranquila do que em outras cidades do Brasil, por uma questão da cidade em si, né? O projeto arquitetônico do Lúcio Costa já faz com que a cidade seja um pouquinho favorável ao distanciamento social. Você vê menos pontos de aglomeração do que se vê em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Mas em nenhum momento houve qualquer descuido do ponto de vista do comitê de crise do hospital. A gente está adotando exatamente os mesmos protocolos, o contato pré-consulta, né, os fluxos separados, o cuidado de testar o paciente antes de um procedimento cirúrgico,
justamente porque o desafio imposto aos hospitais é algo que talvez nunca se viu antes, né? É o local em que a gente precisa acolher e atender os pacientes infectados por Covid, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de atender as pessoas que têm outras demandas, doenças cardiovasculares, câncer, cirurgias que são necessárias, que não podem esperar muito tempo. Enfim, tudo aqui está sendo feito em absoluto alinhamento com os protocolos de segurança de São Paulo. Eu vejo assim, essa pandemia, ela houve uma transição. Então, no início, era tudo muito desconhecido, e tudo que é desconhecido traz muita dúvida e muita insegurança. Mas à medida que a gente teve uma oportunidade de aprender, né, com os acertos e com os equívocos de outros locais no mundo, a epidemia veio da Ásia, passou pela Europa e só depois atingiu as Américas, nos deu a oportunidade de começar a aprender um pouco mais sobre isso. E a hora que você entende a situação, você passa a mensurar risco, e risco é uma coisa que você consegue gerenciar, né? É diferente do desconhecido, quando você tem uma situação de muita dúvida e insegurança. A gente sabe dos riscos, hoje a gente conhece mais a doença, e com o conhecimento desses riscos, as pessoas responsáveis pela gestão do hospital estão fazendo com que o hospital seja um dos locais talvez mais seguros de se frequentar. A gente tem dados aqui de Brasília, eu conheço bem, nenhum profissional foi, por exemplo, contaminado, nenhum paciente foi contaminado dentro do hospital. A gente teve, sim, alguns profissionais, foram 15, se eu não me engano, é uma taxa de 1,5, porque hoje a gente tem aqui aproximadamente 1.000 colaboradores. Então, se você parar para pensar, hoje eu me sinto mais seguro vindo trabalhar do que fazer a compra ali e ajudar minha esposa com os afazeres de casa, né? Então, eu acho que está todo mundo de parabéns, todo mundo que está ajudando, o desafio é enorme, o rigor está sendo mantido, mas hoje eu vejo de maneira bem honesta que o hospital ele é sim um ambiente seguro. Muito obrigado, Rodrigo. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que nós estamos vindo ao hospital diariamente para acompanhar os pacientes que estão internados, para acompanhar os pacientes que estão em tratamento, e a gente nota duas coisas importantes. A incidência de profissionais de saúde que estão lidando com pacientes com Covid nas áreas dedicadas à Covid é muito baixo, uma vez que esses pacientes usam todo o material, esses profissionais usam todo o armamentário, todo o equipamento de proteção individual necessário, e com isso ficam seguros e podem seguir trabalhando. Por outro lado, nós que estamos trabalhando numa área que a gente chama de área limpa, com todos esses cuidados que a doutora Maura descreveu para vocês, eu posso dizer a vocês que, ao longo desses últimos 2 meses, nós tivemos 2 profissionais que contraíram Covid, sendo que o primeiro contraiu dia 11 de março, ou seja, no início de tudo isso. A segunda profissional, há mais ou menos umas 4 semanas atrás, e provavelmente também contraiu fora do hospital, uma vez que todos nós seguimos trabalhando diariamente e, felizmente, nenhum de nós fica doente, porque a gente frequenta uma área muito segura. Como disse o Rodrigo, eu fico tenso não de vir para o hospital trabalhar, eu fico tenso de fazer compras no supermercado, eu fico tenso de ir à farmácia, de receber compras em casa. Nesses momentos nós precisamos estar mais atentos. Mas o hospital, me sinto muito seguro aqui. Eu gostaria de pedir ao Dr. Denis que falasse um pouco sobre a Unidade Itaim. A Unidade Itaim, para quem não conhece, é um prédio que fica na Rua Joaquim Floriano, que abriga um centro de oncologia com consultórios, áreas de aplicação de quimioterapia, mas também abriga áreas diagnósticas, consultórios de outras especialidades e áreas de tomografia, ressonância, ultrassom, laboratório. E por ser uma unidade fora do hospital, tem algumas particularidades, e eu vou pedir ao Denis, então, que mencione um pouquinho do que está sendo feito nessa unidade, o que nós podemos oferecer nessa unidade para os nossos pacientes.
Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer aos ouvintes que estão conectados hoje nessa live via Facebook, agradecer a companhia dos meus colegas. Então, como mencionado, doutor Arthur, acho que esse é um aspecto introdutório bem importante. A unidade Itaim é uma unidade satélite do Hospital Sírio-Libanês aqui na cidade de São Paulo, que ela tem essa característica de poder oferecer serviços diagnósticos e assistenciais de média e alta complexidade, sem, no entanto, ter, por exemplo, um pronto atendimento de portas abertas ou um pernoite. Então, não há internação. Então, isso por si só já blindou a unidade de Itaim de ter o atendimento direcionado a pacientes de COVID. Então, ela acaba sendo uma unidade que, naturalmente, de certa forma, ela é apartada. E desde o início da pandemia, o cuidado com a unidade foi de que ela se mantivesse nessas características, ou seja, através de um intenso sistema de triagem, contato dos pacientes, permitir que ela continuasse operacionalizando esses atendimentos, sem com que as suspeitas de Covid viessem à unidade. Então, isso mantém ali um fluxo intenso de triagem telefônica antes das consultas oncológicas ou antes dos procedimentos, para que efetivamente apenas os pacientes que estão realizando seus exames, estão realizando seus atendimentos, se direcionem à unidade. E além do mais, agora nessa segunda fase, como o Rodrigo comentou, que a gente está agora na pandemia, de entender um pouco melhor do que acontece com os casos, de entender um pouco mais a epidemiologia e de reconhecer que vários pacientes precisam continuar seus tratamentos, a unidade tem se posicionado, inclusive, como uma ferramenta para oferecer oportunidades de abrigar essas necessidades dos pacientes num contexto cada vez mais limpo. Então, por exemplo, hoje o Centro de Oncologia ele segue seus tratamentos, segue seus atendimentos, seguindo exatamente as mesmas rotinas que foram comentadas de triagem e controle dos pacientes na recepção, de avaliação com antecedência de sintomas. Por si só, a unidade ela já tinha passado por um retrofit no começo do ano, que permitiu um aumento das áreas, dos espaçamentos. Então, hoje, recepções, esperas, elas estão bastante espaçadas para que não haja aglomeração. Além disso, serviços como o CDI hoje, eles continuam funcionando para pacientes eletivos. Então, para aqueles pacientes que precisam realizar ali um exame de acompanhamento, que não sejam relacionados a queixas em virtude de uma suspeita infecciosa, a unidade ela está apta ali, tanto fazendo esse cronograma de agendamentos, como fazendo essa triagem, de permitir que os pacientes que precisem fazer esses exames, eles possam ter acesso. Um outro ponto interessante, como o Dr. Arthur mencionou, é que existem atendimentos ambulatoriais na unidade. Então, existem alguns andares que têm salas de consultórios, e por ser uma unidade já assim apartada, hoje a gente está no momento, inclusive, de permitir que atendimentos de eventuais queixas de pacientes sejam programados, num sistema que a gente chamou de walk-in clinic, é quase que um pronto atendimento, mas de queixas não COVID que estejam ali previamente agendados. Isso tem funcionado hoje nas áreas de clínica médica, cirurgia, ortopedia e também pediatria. Ou seja, alguém que em casa tem algum sintoma específico, que entre em contato com seu médico e que queira um atendimento para esse sintoma específico agendado num sistema de, digamos assim, com alta segurança, numa unidade que não tem, a princípio, nenhum paciente relacionado à pandemia de Covid, ela abriu hoje essa oportunidade. Além disso, outros procedimentos diagnósticos, como, por exemplo, a própria endoscopia, as escopias, que tinham ficado fechadas no início dessa pandemia, justamente para preservar a diminuição de fluxo, elas estão reabrindo agora com um sistema bastante seguro ali de agendamento, espaçamentos entre os exames, para justamente como mencionado, né, permitir que os exames necessários para quem precise, para aqueles pacientes que estão em cuidado, em atendimento, seja oncológicos ou não, eles possam aí seguir o fluxo de atendimento. Muito obrigado, Denis. E essa questão é muito importante, ou seja, pacientes podem agendar consultas, podem agendar ultrassom, tomografia, ressonância, biópsias na unidade Itaim. Evidentemente, podem também agendar aqui na unidade Bela Vista, bem como em Brasília, mas
mais uma vez, procurando dar atenção à necessidade de todos os pacientes, a ideia é tentar criar mecanismos que permitam que tudo transcorra dentro da maneira mais normal possível, apesar das dificuldades que a gente vem vivendo, né? Essa questão, então, de termos uma unidade que não é frequentada por pacientes sintomáticos é também uma coisa importante. Inclusive, em algumas situações, é possível, inclusive, agendar alguns exames como ultrassonografias até em casa. Existe hoje a possibilidade do hospital levar ao paciente um equipamento de ultrassonografia e fazer um exame domiciliar. Maura, eu gostaria que você falasse um pouquinho, tem algumas perguntas que estão começando a chegar, e vou já te passar uma delas que chegou aqui para nós. A Isabel nos pergunta o seguinte: tendo um início de um sintoma gripal, ela tem dúvidas sobre qual é o momento ideal para se dirigir ao hospital. Isabela, boa noite. A maior parte, então, dos pacientes com diagnóstico de COVID vai evoluir bem. E o que a gente tem, e o receio maior são aqueles, então, que evoluem com insuficiência respiratória, né? Então, esse vírus tem causado diversos sintomas clínicos, mas o principal ainda é, então, uma pneumonia que leva a essa insuficiência respiratória. Então, os principais sintomas que a gente chama de alarme para essa doença, para você vir buscar o pronto-socorro, são sintomas relacionados à falta de a essa pneumonia, e o principal seria, então, a falta de ar. E aí é importante a gente comentar que em alguns casos, as pessoas não estão percebendo essa falta de ar. Talvez por estar em repouso, talvez por uma característica do próprio acometimento dessa doença. Então, a gente tem sugerido até que algumas pessoas adquiram oxímetros, que são adquiridos em farmácias, que você coloca então no dedo e consegue ver como está a sua saturação de oxigênio. Se você tiver aí com algum sintoma de falta de ar, que seja fala entrecortada, eu gostei de alguém que descreveu assim a falta de ar como se você estivesse afogando no seco. Então, esses sintomas devem te trazer, então, ao hospital. Perdão. Maura, ainda falando sobre perguntas, sobre sintomas, o Davi pergunta sobre sintomas de aparelho digestivo. Se vocês têm visto muitas manifestações. Só lembrando que quanto mais o tempo passa, Davi, mais manifestações diversas vêm sendo discutidas e descritas nessa doença. Quer dizer, praticamente qualquer área do organismo pode ser passível de sintomas. Vamos deixar, então, a doutora Maura falar um pouquinho sobre a questão específica do aparelho digestivo. Tá. Eu só acabei esquecendo de comentar uma coisa da pergunta anterior que eu ia comentar, é que diferente da gripe, o que a gente tem visto nessa doença é que a piora, ela chega a vir no 7º dia, mais ou menos. Então, na gripe a gente passa muito mal, né? A gripe causada por influenza, a gente se sente mal nos primeiros 3 dias, com muita febre, e melhora em 3, 4 dias. Nessa doença, em geral, a piora vem vindo aí no 7º dia, tá? Então, mais atenção ainda aos sintomas respiratórios a partir do 7º dia do início dos sintomas. Claro que se a piora vier antes, é necessário vir ao hospital antes. Agora, a gente tem visto, sim, quadros de pacientes que têm só febre e diarreia. Eles não são a maioria, mas a gente vê casos sim. Como o doutor Arthur mencionou, a gente tem visto casos até de manifestações clínicas muito diferentes. A gente tem visto casos com acometimento cardíaco, então com miocardite, tem sido descritos casos de encefalite. E algo que tem sido bastante descrito também, a gente vê aqui nos pacientes e nos profissionais, é a perda do olfato e a perda do paladar. Essa vem sendo uma característica muito marcante dessa doença, a ponto da gente achar assim, não, se perder o olfato ou o paladar, realmente a chance de ser COVID é altíssima. E tem até alguns hospitais, por exemplo, que incluem na triagem aí uma brincadeira, né? Mas sentir ou não o cheiro do café pela manhã, se você não sentir o cheiro do café, é um forte indício aí de COVID. Manifestações diversas, inclusive dermatológicas, vasculares, realmente, né? Denis, uma pergunta que chegou aqui sobre lutécios, né?
se lutécio e outros tratamentos radioisotôpicos estão sendo realizados normalmente. Doutor Arthur, lutécio é um tratamento hoje de medicina nuclear, acho que é importante só fazer uma introdução para aqueles que não conhecem. Então, é um tratamento de radioisótopo que é realizado ali no departamento de medicina nuclear e hoje ele tem algumas indicações na oncologia para tratamento de alguns tipos de tumores, principalmente ali tumores gastrointestinais e tumores geniturinários também, no caso, principalmente o câncer de próstata. O lutécio, ele é uma partícula de baixa penetração, ele tem pouca capacidade de causar depressão do sistema imune. Então, nesse sentido, é um tratamento relativamente seguro, então ele vem seguindo ali as orientações gerais de realização. Lembrando que é uma indicação restrita, então precisa discutir ali com a equipe de oncologia que está em segmento, mas dentro das indicações que são restritas, ele vem sendo realizado sim. Rodrigo, a Ana Maria pergunta o seguinte, ela conta, estou em casa há 60 dias sem sair para nada. Devo continuar ou posso cair na gandaia? Essa é uma discussão nacional, né, doutora Arturiana? Veja, o que eu tenho orientado os meus pacientes é o seguinte, quando eu identifico alguém que sabidamente é do grupo de risco, né, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem um enfisema pulmonar, ou que esteja tratando um câncer mais grave, ou esteja fazendo um tratamento mais agressivo, eu acho que otimizar e maximizar as medidas de precaução é muito prudente, né? E aí sim a gente tem que pedir para essas pessoas se exporem o mínimo possível. Só que eu vejo, assim, o horizonte de pacientes, a gente falando de pacientes oncológicos, ele é muito amplo, né? O câncer, a gente está falando aí de dezenas, centenas de doenças e diversos cenários. Então você tem pacientes que tiveram o câncer, estão fazendo um acompanhamento e as pessoas estão, vou usar uma palavra aqui, estão enlouquecendo em casa, né? Tem pessoas que estão desenvolvendo sintomas depressivos, isso foi até o tema de uma live que a gente fez aqui com o pessoal de Brasília ontem, e eu acho que descer para caminhar, para exercitar a sua musculatura, desde que você evite parar, evite aglomerações, que você faça o uso do álcool gel e da máscara, que são recomendações que todos concordam, e desde que seja, claro, um período de tempo relativamente curto, eu tenho, entre aspas, autorizado os meus pacientes a fazerem esse tipo de coisa, porque não é fácil ficar em casa o tempo todo, né? A gente entende que isso é necessário para algumas pessoas de risco alto e muito alto risco, mas para a população em geral, eu acho que desde que você tenha ali um pouquinho de bom senso, dar uma caminhadinha, eu acho que eventualmente não faz mal. Ou seja, a caminhada é a exceção, né? De maneira geral, nós todos achamos que devemos seguir as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e ficarmos mesmo em casa. Ou seja, esse momento de sair é assim, um momento de escape ocasional, curto, breve, isolado, né? Agora, devem estar. O que realmente não faz sentido, e às vezes a gente vê gente fazendo, é gente que vai para a casa do vizinho, para a casa do amigo, se encontra, almoço do Dia das Mães, almoço do Domingo de Páscoa. Esse tipo de questão está absolutamente contraindicada, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Iana, que chegou aqui, do senhor Donizete, mencionando que a esposa dele foi diagnosticada com plasmocitoma, fez vários exames, os exames estão normais, foi orientada a repetir exames a cada 2 meses. Ela faz parte de um grupo de risco específico? Olha, Donizete, boa noite. Sua esposa foi diagnosticada com uma doença hematológica. O plasmocitoma é uma doença de uma célula que habita a nossa medula óssea, chamada plasmócito, e normalmente ela é uma doença, o plasmocitoma é localizado. Eu não posso dizer porque não conheço os exames da sua esposa, mas muitas vezes o plasmocitoma, por si só por existir, pode levar a uma depressão do sistema imune, com queda da produção das imunoglobulinas.
Não sei se é esse o caso da sua esposa, porém, a depender dos exames, pode ser. Só para lembrar que os pacientes com doenças oncológicas e hematológicas, na grande maioria das vezes, pertencem a um grupo de risco, exceto se estão em acompanhamento único após a finalização do seu tratamento. A Cléia me pergunta o seguinte, ela tem uma colonoscopia, em princípio, agendada agora para maio ou eventualmente para junho. Se ela pode fazer o exame na unidade Bela Vista ou na unidade Itaim. Nesse momento, os exames eletivos de endoscopia estão sendo feitos na unidade Itaim. Como isso tudo é bastante dinâmico, como mencionou a doutora Maura, eu não sei como é que estaremos aqui em junho, mas, em princípio, os exames eletivos devem ser feitos na unidade Itaim. Agora, uma outra coisa que você menciona é que você não está tendo um acompanhante para vir para São Paulo, porque as pessoas estão com medo de vir para São Paulo. Veja, qualquer exame que tenha uma sedação, necessariamente precisa de um acompanhante, né? Ou seja, o exame não é realizado se você vier sozinho, Cléia. Então, você vai precisar ter algum acompanhante, sim, independentemente da data em que o exame for realizado, independentemente da unidade. Isso era assim antes da pandemia e continuará assim depois. Uma outra pergunta que chega aqui para a doutora Maura, eu vou condensar duas perguntas em uma, né? São duas perguntas sobre vacinas. Uma sobre a vacina da gripe e uma sobre a vacina da pneumonia. Então, os pacientes devem receber essas vacinas agora, Maura? Sim, obrigada por lembrar dessa medida de prevenção tão importante, né, que são as vacinas. A vacina de influenza, né, da gripe, ela deve em especial os pacientes aí do grupo de risco, profissionais de saúde devem receber essa vacina. Ela já foi, a nossa campanha já foi aí, ela foi até adiantada. Não me lembro se foi o final de março ou no início de abril, mas ainda é possível receber essa vacina de influenza. O sírio-libanês dispõe dessa vacina, então acho que é assim super importante, até que ela vai. A gente está entrando aí numa estação mais fria, na estação onde tem uma maior circulação de vírus respiratórios. A gente tem o risco de co-infecção, então já foi descrito, tem pessoas que têm Covid e influenza, então a gente pode prevenir a influenza com a vacina, então sim, é bastante recomendada a vacina de influenza nesse momento, e a vacina de pneumonia também nas suas indicações habituais, então a gente não alterou as indicações das vacinas nesse momento. Uma razão importante também para tomar a vacina da gripe é que se você não tomar a vacina da gripe, você vai desenvolver um quadro gripal, pode vir a desenvolver um quadro gripal. E num primeiro momento, você vai ficar mais preocupado e mais angustiado sem saber se esses sintomas gripais são de uma gripe comum ou do Covid. Então, essa já seria por si só uma primeira indicação para você tomar a vacina da gripe. A segunda questão é que se você tiver um sintoma gripal e vier ao hospital, e por acaso tiver apenas uma gripe, você vai estar saindo de casa, você vai estar vindo ao hospital, você vai para a unidade dedicada aos pacientes com sintomas gripais, e apesar de toda a preocupação de distanciamento entre as pessoas, entre os pacientes, você pode estar se aproximando de alguém com sintoma ou com Covid. Então, mais uma razão para você não precisar vir ao hospital nessa condição. Eu preciso só corrigir. Só para complementar, a vacina, as pessoas têm agendado a vacina, né, para não correr o risco de aglomerações, tanto unidades privadas quanto o sistema público tem agendado a vacina e feito de forma a evitar completamente as aglomerações. Eu preciso corrigir um dado que eu dei. Na verdade, os exames eletivos de endoscopia também já estão sendo realizados aqui na unidade Bela Vista. Ficaram fechados, como o Denis lembrou, por algum tempo, mas já estão abertos também. Então, tanto na unidade Bela Vista como no Itaim, estão abertos os exames de endoscopia.
Doutor Arthur, isso, a gente acertou esse fluxo e daí, mais uma vez, só para reforçar, os exames, as endoscopias e colonoscopias são feitas em locais ou em horários diferentes para os pacientes que tenham sintomas respiratórios. Então, realmente, está sendo retomada aqui a abertura desses exames na unidade Bela Vista, mas para reforçar, sempre com fluxos totalmente apartados. A Mayara nos pergunta o seguinte, eu vou pedir até para o Rodrigo responder. Ela precisa ser submetida a uma cirurgia oncológica, né? Não mencionou que tipo de cirurgia é essa. Devo aguardar ou devo realizar a cirurgia? Mayara, uma cirurgia oncológica é um procedimento geralmente com o objetivo de se curar um determinado tumor, um câncer, né? Eu não acredito que um procedimento desse deva ser postergado, pelo menos por muito tempo, pelo receio de eventualmente adquirir uma síndrome gripal pelo COVID. Então, há situações em que não tem para onde correr, digamos assim, né? O câncer, na imensa maioria das vezes, é um problema sério. A cirurgia é um tratamento de intuito curativo, é um procedimento que pode te deixar curada do problema que você tem, e desde que você esteja sendo bem assessorado e desde que o local onde você vai realizar esse procedimento tenha tomado todos os cuidados com relação aos riscos dentro do hospital, eu acho que você sim deve, claro, seguir a orientação do seu médico, mas eu acho que uma cirurgia oncológica é o tipo de coisa que não se deve postergar. Como a gente já mencionou no início dessa transmissão, infelizmente as doenças não conhecem o calendário, né? A doença não sabe se nós estamos em março, abril, maio ou junho, se é feriado, né? Se há pandemia ou não. Infelizmente ela tem um ritmo próprio que ela seguirá, seja ele lento ou rápido, isso varia de doença para doença, mas ela não deixará de mudar a sua, entre aspas, programação em função de estarmos na pandemia. Então, como o Rodrigo menciona, evidentemente essa discussão tem que ser feita caso a caso com o profissional, mas via de regra não se deve retardar por tempo indeterminado uma cirurgia oncológica, até porque nós não sabemos como é que a situação estará daqui a 4 semanas, daqui a 6 semanas, daqui a 8 semanas, evidentemente, em algum momento estará muito melhor, mas nós não temos um controle completo desta evolução. Então, não vale a pena deixar cirurgias que são necessárias serem desnecessariamente assim, adiadas, né? Evidentemente, é exatamente para que essa cirurgia possa ser feita com toda a segurança que a doutora Maura descreveu para nós a questão dos fluxos separados que garantam que esse paciente não vá cruzar nem na entrada, nem no seu quarto, nem nos elevadores, nem nos corredores, nem no centro cirúrgico, ou mesmo na UTI, se necessário, para recuperação pós-operatória, com pacientes com suspeita ou confirmação de COVID. Né? Doutor Arthur, posso complementar com alguns números aqui do hospital? A gente costumava ter cerca de 80 procedimentos por dia aqui na unidade Bela Vista. Agora a gente estão mantidas aí as cirurgias de urgência, as cirurgias tempos sensíveis, como as cirurgias oncológicas, e a gente realiza cerca de 20 a 30 procedimentos por dia, passando por essa triagem, e a gente não teve nenhum relato de contaminação aqui dentro do hospital, tá? E só para um exemplo, a gente passou a iniciar então a coleta desses PCRs pré-cirúrgicos, acho que há cerca de 15 ou 20 dias. O primeiro era uma suspeita aí de um tumor de pâncreas, um doente que veio com PCR positivo. A gente sugere se esse PCR em pacientes assintomáticos seja positivo, que se aguarde 14 dias para a gente avaliar se houve aí alguma progressão para a doença, em especial para a doença grave. Esse doente não teve sintoma nenhum e já foi operado e se recupera bem. Denis, a Cláudia nos pergunta o seguinte, ela não dá muitos detalhes, mas ela diz que está em acompanhamento oncológico há 4 anos. Então, a gente imagina que tenha sido feito um procedimento e que ela esteja fazendo um acompanhamento periódico. Ela pergunta, ela faz parte de algum grupo de risco específico? Ela deve estar mais preocupada do que qualquer outra pessoa estaria?
Perfeito. Boa noite, Cláudia. Acho que essa é uma pergunta bastante importante, porque como foi mencionado pelo Rodrigo e os demais colegas, o câncer hoje ele é uma doença bastante heterogênea. São vários tipos de tumores e a gente tem aqueles pacientes em tratamento ativo e aqueles pacientes que não estão em tratamento ativo, ou seja, fizeram provavelmente um tratamento e estão agora em fase de acompanhamento. Baseado no que foi mencionado, talvez você se enquadre ali no segundo grupo. Mesmo dentro dos pacientes com câncer que estão em tratamento ativo, a gente percebe que as drogas hoje são bastante diferentes, então existem hoje quimioterápicos, imunoterápicos, remédios orais, bloqueios hormonais. Mesmo dentro dessas pessoas, o risco é completamente diferente. Cada vez mais agora com o aprendizado, com o tempo da pandemia, tem surgido aí muitos trabalhos que demonstram poxa, aquele particular tipo de câncer, naquele tratamento tem um risco maior do que naquela situação. Então, é sempre importante discutir muito com o médico cada caso, mas, no geral, dentro dos pacientes oncológicos com tumores sólidos, tratamentos ativos quimioterápicos e pós-operatórios são as situações que denotam maior risco. Mas lembre-se sempre que o paciente oncológico ele pode ter outras condições clínicas. Então, mesmo que a gente diga, olha, a princípio estar acompanhando de um câncer tratado não lhe impõe ali um maior risco, a gente tem que levar em consideração se existe diabetes, se existe hipertensão, se existe um problema pulmonar associado, porque aí sim essas outras condições clínicas merecem um alerta especial e você pode se tornar um grupo de maior risco por conta das outras condições. Eu acho que é importante a análise caso a caso, né? Não é uma coisa que a gente consiga generalizar. Existem pacientes oncológicos e pacientes em acompanhamento oncológico, paciente em tratamento ativo e pacientes que já fizeram tratamento, já tem há algum tempo atrás, e essa questão do grupo de risco precisa ser avaliado caso a caso. Com isso, acho que vocês também responderam a pergunta da dona Eni, que teve um tumor de ovário há 13 anos, fez tratamento cirúrgico quimioterápico, evidentemente vai muito bem, faz muito tempo que completou o tratamento, e ela pergunta se ela é de um grupo de risco. Em princípio, do ponto de vista oncológico, não, a não ser, como disse o Denis, que ela tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença, né? Mas não pelo tumor de ovário, isso está superado. E se ela pode doar sangue? A questão de doar sangue não está ligada à pandemia. Existem critérios muito objetivos ligados a quem o Ministério da Saúde permite que seja doador de sangue ou não, e essa é uma questão totalmente apartada. Em princípio, pacientes que tiveram um tumor qualquer, mesmo estando, digamos assim, completamente recuperados, não são doadores de sangue, né? Existe uma pergunta também para você, Maura. O Eli diz o seguinte, ele fez um PCR e deu carga viral. Então, imagino que ele tem um PCR positivo para COVID. Tem uma saturação de 90, fez uma tomografia de tórax, está normal, aparentemente. Perdeu olfato e paladar. É influenza ou COVID? Arthur, né? Olha, se você Eli, boa noite. O exame, né? A gente tem que exames para diagnosticar o COVID. A gente tem esse exame da carga viral aí, que a gente chama de RT-PCR, que é um exame que vê, então, realmente o RNA do vírus, né? A gente amplifica um pedaço e aí ele vem detectado ou não detectado. Então, se você tem um exame desse positivo, é certeza que você tem, então, um diagnóstico de COVID, né? Esse RT-PCR, ele é muito específico, ele não se confunde com outros vírus, tá? Em especial, como você tem, então, também o seu quadro clínico aí é muito sugestivo, né? Como eu comentei, a presença da anosmia, da alteração do paladar, então, realmente você tem o diagnóstico de COVID. Em uma porcentagem pequena, né, dos doentes, a gente viu aí co-infecções, ou seja, a pessoa tem
o COVID e também tem o vírus influenza. Mas aí, para a gente descobrir se a pessoa também tem o vírus influenza, ela precisaria fazer outros testes, né? Então, a gente tem uma série de testes que detectam vírus respiratórios, a gente tem painéis moleculares que detectam 21, 23 tipos de vírus respiratórios, tem outros painéis que detectam 5 vírus respiratórios. Então, a princípio, você tem sim COVID, um quadro clínico típico com o RT-PCR positivo. A pergunta de uma senhora que diz o seguinte: a filha dela foi submetida à retirada de um tumor e durante essa cirurgia retirou-se o baço também. Ela tem um risco aumentado de desenvolver COVID por causa dessa retirada do baço? A retirada do baço, realmente a gente tem uma chance maior de algumas infecções. Em geral, o risco mais clássico seriam aí por bactérias capsuladas, né? E aí, então, a gente tem até uma recomendação de uma série de vacinas e assim vai. Em especial, ainda não foi descrito, né, nesse subgrupo de pacientes se o risco seria aumentado ou não. A gente ainda não tem esse dado aí em literatura para dizer qual o risco nesse tipo específico de população. O que a gente tem muita coisa surgindo, né? Mas os fatores de risco para complicação mais clássico que têm sido descritos, acho que já foi comentado aí pelos colegas, mas são então a presença de doenças cardiovasculares, então a presença de pressão alta, da hipertensão, a presença de diabetes, a idade maior que 60 anos. Em pacientes jovens, a obesidade é um fator de risco muito importante. Então, esses têm sido os fatores de risco mais frequentemente documentados, e aí sim, por hora, a gente não pode falar especificamente do caso das pessoas que não têm um baço aí dos esplenectomizados. Rodrigo, uma pergunta que a gente recebe todos os dias, né? E que uma das pessoas que nos acompanha fez. Vamos imaginar que alguém teve recentemente um diagnóstico oncológico e tem indicação de realizar quimioterapia. É seguro iniciar o tratamento quimioterápico ou ela deve não realizar o tratamento quimioterápico, deve aguardar até o final dessa pandemia para começar um tratamento? Arthur, na medida que um tratamento com quimioterapia foi indicado, a gente entende que isso é algo absolutamente necessário, porque existe um problema bastante sério por trás disso, né? O diagnóstico de um câncer. Então, eu não acredito que um tratamento oncológico deva ser postergado por um suposto, né, receio de você contrair o COVID, até porque, assim, as estimativas mais realísticas é de que talvez apenas a vacinação traga paz absoluta de volta ao mundo. E a gente não tem data para que isso aconteça, né? Eu já ouvi falar aí por volta de 1 ano e meio, quem sabe 2 anos. Então é aquele tipo de coisa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui algumas semanas ou daqui alguns meses, como é que vai estar a situação, né, dos países. Então eu não postergaria um tratamento que é necessário para algo que está diagnosticado e estabelecido pelo receio, pelo medo de contrair uma doença que você pode ou não vir a adquirir. É claro que você precisa seguir as orientações do seu médico para que os seus riscos sejam minimizados ao máximo, tanto nas suas atividades diárias, na sua casa, quanto nas suas idas à clínica ou ao hospital para realizar o seu tratamento. Eu acho que o Rodrigo tocou num ponto importante, quer dizer, a gente não pode começar a ter receio de uma doença que ainda não aconteceu em detrimento de outra que está presente. Então, se essa doença está presente, ela precisa ser efetivamente combatida e de forma clara, com todos os cuidados possíveis, cercada de todos os cuidados possíveis, cercada de medicamentos que às vezes podem aumentar a imunidade, assim por diante, mas não se pode deixar uma doença estabelecida ficar de lado, por medo de uma doença que talvez a gente demore 3, 4 meses para pegar, ou talvez não pegue, né? E nesse meio tempo, a doença estabelecida pode piorar, né? Eu queria perguntar para o Denis uma coisa que é uma situação incomum, mas que aflige esse paciente.
Um paciente que tem um oncogene mutado, se você puder explicar isso, eu agradeceria, tem um risco maior de desenvolver COVID porque tem uma mutação? Boa noite ali a quem fez a pergunta. Acho que esse é um ponto bastante controverso. No geral, assim, um oncogene, só para que todos os ouvintes entendam, é um gene que, assim, o nosso organismo é composto de milhares de genes, mas tem genes específicos que, quando alterados, eles podem levar ao desenvolvimento de um tumor. Por isso que eles recebem esse nome de oncogene. Então, não é todo gene do organismo humano que sofre uma alteração e leva ao desenvolvimento de uma neoplasia, de um câncer. Mas alguns genes, chamados de oncogenes, isso pode acontecer. Então, eu imagino ali que a pergunta que veio do ouvinte de casa é que algumas alterações nesses oncogenes, elas estão ali já desde o nosso nascimento, são alterações hereditárias. Algumas delas aumentam o risco de um determinado tumor, isso é motivo ali de bastante estudo dentro da oncologia hoje, mas a princípio, até o presente momento, não existe nenhuma informação concreta de que esse tipo de alteração tenha influência ali no risco de desenvolvimento de coronavírus. Até porque essas alterações elas levam ao desenvolvimento de câncer por um mecanismo genético. A princípio, elas não têm relação com o sistema imune. Iana, uma pergunta que chegou aqui. Os transplantes de células-tronco, ou seja, os transplantes de medula, estão sendo realizados? E se estão, algo mudou na rotina desses tratamentos? Existe algum cuidado específico que tenha sido adicionado nesse momento em relação ao que vocês faziam até fevereiro, por exemplo? Sim, os transplantes estão acontecendo. Nós estamos avaliando caso a caso os pacientes que precisam de transplante imediato, a depender do tipo de doença que eles têm. E nós estamos, como eu comecei a conversar aqui no início, mudando algumas coisas, principalmente todo paciente que interna para realizar um transplante, ele está fazendo, assim como os outros pacientes do hospital, que adentram o hospital, são internados, estão fazendo teste antes de chegar aqui ao hospital. Então, todo paciente transplantado está sendo testado com RT-PCR para COVID. Inclusive, nós tivemos aqui uma surpresa, um paciente com uma leucemia, cujo transplante não podia esperar muito, ele testou positivo para coronavírus, para o COVID, e nós tivemos que adiar o transplante dele por um período de 3 semanas. Ele retestou, fez 2 testes negativos depois do primeiro positivo e está internado. A pega da medula foi ontem, está indo muito bem, obrigado. Então, os transplantes normalmente não podem esperar, na grande maioria dos casos, mas o que eu gostaria de falar para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, é que os casos precisam ser avaliados individualmente. Ouça a opinião do seu médico e siga a recomendação do seu médico. Isso é muito importante, porque, por exemplo, uma doença que eu trato bastante, linfoma. Linfoma não é uma doença só, são 30 doenças diferentes. Alguns linfomas podem ter o tratamento adiado ou postergado sem que o paciente tenha nenhum prejuízo com isso. Outros tipos de linfoma precisam de tratamento imediato porque o paciente está sintomático da doença. Então, é muito importante a avaliação do médico e a opinião do médico que está acompanhando o paciente. Então, discuta sempre com seu médico esses pontos. E Ana, só para lembrar que a gente já fez 2 ou 3 reuniões, né, para discutir a questão dos transplantes. Aí implementamos então a coleta do PCR para o receptor e optamos por não implementar no doador. No doador. Né? Mas é importante lembrar que esse doador, esse sim tem que ficar também numa quarentena absoluta. A gente também tem que lembrar do cuidado do o doador, para poder ser doador e chegar até a doação da célula-tronco, da medula óssea,
ele precisa ficar em quarentena durante 14 dias e está completamente assintomático. E esse doador passa por avaliação da equipe médica antes da doação. Maura, existe aqui uma pergunta que tem dois lados. O primeiro, se uma pessoa que superou o Covid já deixou de ter sintomas, se ela está imune, se ela não vai pegar de novo nas próximas semanas, caso ela cruze com outro paciente que está com Covid ativo. E sobre os testes sorológicos, os famosos testes rápidos, que agora existem, às vezes, até em farmácia para vender. Se você puder comentar essas duas questões, eu te agradeço. Bom, a primeira pergunta, ela vale $1 milhão. O papel, então, o que acontece, né? A maior parte desses vírus respiratórios, realmente a pessoa, ela quando tem a doença, sara e fica protegida por pelo menos alguns meses. Então, é isso que a gente vê com influenza. E aí, com esse novo coronavírus, a gente ainda não conseguiu ter a certeza se a gente tem ou não reinfecções, se a gente tem reagudizações. E então, assim, em outras palavras, assim, a gente desenvolve os anticorpos, né, para já misturar com a outra pergunta. Então, os anticorpos que nos protegem depois são os anticorpos da classe IgG. Então, muitos dos pacientes, eles viram esse anticorpo. Provavelmente, a gente já fez alguns estudos aqui nos doadores de plasma, eles são anticorpos neutralizantes, ou seja, são anticorpos que funcionam, mas a gente ainda não tem a certeza absoluta que essa pessoa não vá se reinfectar. A maior chance parece ser que sim, mas ainda é uma doença nova, então a gente não pode dizer. Houve alguns relatos na Coreia do Sul, que também não ficou bem claro aí se era realmente, de novo, né, piora dos sintomas, uma reagudização, ou se era um risco de reinfecção. Em relação aos testes sorológicos, né, a gente tem disponível, então, uma série de testes. E aí, esses testes, eles são aí sorologias que a gente vem chamando de primeira geração. Então, eles não são sorologias com 100% aí de sensibilidade e especificidade. Então, o que isso significa, né? Um exame ser sensível significa assim, eu tenho a presença daquele anticorpo e ele tem a capacidade de detectar. Então, o que seria um exame bom? Então, em geral, a gente trabalha com superior a 95% de sensibilidade, ou seja, eu tenho 100 pessoas que tiveram a doença e que têm, então, os anticorpos, em 95% das 95 pessoas esse exame vai detectar. E aí, o que a gente tem visto? A gente tem visto exames que têm esse valor de sensibilidade de 50%. Ou seja, de 100 pessoas que tiveram a doença, só 50 pessoas esse exame vai detectar. Então, a gente tem exames de qualidade melhor e de qualidade pior. Acho que foi bastante relatado na mídia que até outros países compraram testes chineses aí de qualidade ruim. Então, é importante saber que tipos de testes a gente está comentando, tá? Então, aqui no Ciro, a gente tem, no momento, disponível, então, tem o RT-PCR, que é realmente o exame padrão ouro para detectar a doença. E as sorologias, a gente tem uma sorologia por quimioluminescência, que detecta anticorpos da classe IgA, que são os que aparecem primeiro, né, junto com ou IgA ou IgM, eles aparecem primeiro, e depois vem o IgG. E esses nossos testes têm sensibilidade aí superior a 80% para IgA e IgM e superior a 90% para o IgG. Então, assim, não dá para colocar todos os testes numa mesma categoria de esse teste é bom ou ruim. Teste a teste, a gente tem que checar a bula. Os laboratórios, o laboratório Fleury, por exemplo, faz validação desse teste para garantir, então, se o que veio de bula é confiável. Então, a gente ainda tem uma série de perguntas em relação a esses testes, e a principal limitação tem sido a baixa sensibilidade de alguns dos testes. Só queria acrescentar, talvez, mesmo não sendo infectologista, em relação a essa questão da imunidade, evidentemente nós não vamos saber nesse momento o que acontece no longo prazo, porque é uma doença nova. Então, assim, não é uma doença sobre a qual se tenha literatura disponível, histórico disponível, para a gente dizer qual é a porcentagem dos pacientes que fica imunizado pela vida inteira.
quais ficam imunizados por alguns meses, quantos ficam imunizados por alguns anos. Agora, seria uma doença muito atípica do ponto de vista infeccioso, se fosse uma doença que contra a qual você superasse a doença e não tivesse qualquer imunidade a ela. Seria uma doença muito atípica, você ficar bom, né? Você superar o Covid hoje e poder pegá-lo daqui a um mês. Assim, a gente não conhece doenças que possam acometer uma pessoa que tem uma imunidade normal e para qual a imunidade dure tão pouco. É difícil falar, às vezes, nesse momento, em longo prazo, porque o longo prazo não existe. Mas, assim, esses casos vêm sendo descritos, alguns são discutidos como reagudização, alguns são discutidos como falha de teste, ou seja, o teste parecia estar negativo, mas ele não estava negativo, era um falso negativo, e aí a gente entra nessa questão de que nem todos os testes são de mesma qualidade, de mesma sensibilidade, então existem problemas ligados aos testes. E à medida em que os testes vão sendo comercializados até de forma mais liberal, é possível que sejam vendidos testes de qualidade diferentes. Então, isso é um problema que nós vamos enfrentar. E o que é importante também, Arthur, é lembrar que assim, o PCR, a gente tem visto que ele pode permanecer positivo por muito tempo em pessoas que já estão assintomáticas e ótimas. Então, quando a gente encontra de novo a presença do vírus depois de que a pessoa já sarou, depois de 14, 30 dias, isso não significaria, né, reinfecção. Isso é porque realmente a gente já estava acostumado com outros vírus respiratórios, em especial os imunossuprimidos, às vezes tem essa excreção, mas não significa doença, né? Uma vez que você falou na persistência do vírus, tem se discutido muito sobre a importância e eu já volto ao Denis, tem se discutido muito a questão da importância do aparecimento dos vírus nas fezes. Você gostaria de fazer algum comentário sobre isso, Maura? O principal mecanismo aí de transmissão, né, que acho que realmente o contato e as gotículas, né? Então, essa é uma maneira do vírus se transmitir. Aí tem se encontrado o vírus nas fezes, tem sido descritos aí quadros realmente de diarreia, né? Pacientes que só não têm sintomas respiratórios, só têm diarreia e febre. Também isso a gente já via em alguns casos de influenza, então não era assim tão... era de se esperar que se encontrasse o vírus nas fezes também. Denis, uma das pessoas nos pergunta o seguinte: uma pessoa que fez cirurgia bariátrica faz parte de um grupo de risco? Bom, acho que depende muito de que situação, qual momento do pós-operatório, né? Então, qualquer pós-operatório ali imediato, a princípio, ele oferece algum risco, enquadraria num grupo de maior risco. Uma cirurgia pregressa, antiga, que já foi realizada no passado, a princípio não. A não ser que a causa que levou à cirurgia, né? Muitas cirurgias são realizadas por obesidade, diabetes, etc., ela persiste nos dias atuais, né? Então, acho que isso é importante enfatizar, porque, como a Maura comentou, né, a obesidade a gente tem visto que é um fator de risco importante. Então, se o fator que levou à realização da cirurgia bariátrica não foi corrigido com ela, pode, por esse motivo, ser sim um fator de risco. Maura, uma pergunta sobre máscaras que chegou para nós, não é? As máscaras de tecido TNT são melhores, iguais ou inferiores às máscaras cirúrgicas? Porque esse é um problema, as pessoas não têm frequentemente encontrado máscaras para adquirir. As máscaras caseiras, elas também são válidas? Nossa, as máscaras foram um dos itens mais discutidos, né, nessa pandemia. Dentro do hospital, a gente trabalha aqui com as máscaras cirúrgicas e as máscaras N95, né? Então, em pacientes que geram aerossol, a gente usa N95 e nos outros a máscara cirúrgica. Aí na comunidade, a gente recomenda então as máscaras de tecido e dentre essas máscaras de tecido e pano, a de TNT é a que tem sido descrita aí com a melhor qualidade. Então, a máscara de TNT duplo é uma máscara bastante interessante, mas a gente aqui preconiza que ela não seja usada dentro do hospital. Dentro do hospital, realmente, para proteção, como equipamento de proteção individual, por hora a gente preconiza ou a cirúrgica ou a N95.
Rodrigo, a Gislene faz a seguinte pergunta. Ela fez uma cirurgia de mama e agora está com tosse e dores no corpo. Isso é algo perigoso? Gislaine, você está com sintomas que precisam ser investigados, né? Não necessariamente você está com uma infecção viral, mas tosse e dores no corpo são sintomas que são comuns a uma infinidade de situações, né? Eu tenho visto muito paciente com dengue, por exemplo, né, Arthur, aqui em Brasília. São diversos casos. A dengue é uma doença que causa muita mialgia. Mialgia é dor muscular, né? Além da febre, os pacientes podem ter um pouco de tosse. Então, eu recomendaria a Gislane que procure assistência médica, porque ela está com 2 sintomas que precisam ser investigados, né? As possibilidades diagnósticas são várias. Aí vai depender de quais sintomas a mais ela apresenta, quais os achados no exame físico, nos exames complementares. Ou seja, é muito difícil a gente, por aqui, emitir qualquer opinião, né? Eu apenas faria uma recomendação de que ela procure um médico de confiança dela. Rodrigo, você lembrou um ponto importante, assim como a gente mencionou que as doenças de uma forma geral, câncer, doenças cardíacas, não deixam de existir nesse momento, o mesmo ocorre com todas as outras doenças infecciosas, né? Recentemente, acho que é isso que o Rodrigo estava até rindo, uma conhecida minha de Brasília me ligou porque estava com febre, dores no corpo, e ela tinha certeza que estava com Covid. Eu falei, olha, não dá para a gente saber pelo telefone, por favor, procure o nosso pronto-socorro em Brasília e você vai ser avaliada. E no mesmo dia, no final da tarde, eu recebi uma ligação informando que, na verdade, o que ela tinha era dengue. Então, assim, as outras doenças continuam acontecendo e dengue, particularmente em Brasília, parece que tem sido um problema importante, né? Mauro, uma pergunta que chegou aqui sobre pacientes que têm insuficiência renal crônica que estão em hemodiálise e COVID. Eles podem continuar fazendo hemodiálise? Sim, eles devem, né, continuar fazendo hemodiálise, e aí é importante que todas as unidades de diálise elas se preparem para receber esses pacientes e os coloquem aí em algum quarto separado, né? Algumas clínicas de diálise realmente são salões, mas em geral as pessoas conseguem aí encontrar uma sala, ou pelo menos que esse doente dialise em um horário diferente dos outros pacientes, então num último turno, ou num último turno e afastado de pelo menos 2 metros de quaisquer vizinhos aí das poltronas de diálise. Então, eles podem continuar, mas precisam de todos esses cuidados. A gente também recomenda que esses pacientes utilizem máscara cirúrgica durante toda a sessão. Mauro, uma outra pergunta para você, e eu acho que é difícil responder, mas enfim. Uma das pessoas que está nos acompanhando não colocou o nome, mas pergunta se para os pacientes que já estão com Covid diagnosticado, seja em casa ou em hospital, se a gente já tem um protocolo de tratamento que seja claramente superior aos demais e que possa ser recomendado de uma maneira mais rotineira, digamos assim. Não, infelizmente a gente também ainda não tem essa resposta, né, de quais seriam o tratamento mais adequado. Então, a gente tem aí algumas opções, né? Eu vou listar aqui então a cloroquina. Tinha um entusiasmo grande com Caletra, que é um remédio que trata aí HIV, mas que aí depois algumas publicações acabaram trazendo aí um certo desânimo com essa medicação. A gente tem o Remdesivir, que é um outro antiviral. A gente tem a gente tem a opção também de anticoagular, de esses pacientes. Então, assim, esses pacientes desenvolvem sintomas diferentes, quadros clínicos diferentes, e a gente acha que por hora não tem uma resposta única para todos. Aqui no Sírio, a gente tem uma série de ensaios clínicos, dos quais a gente faz parte do Coalizão 2, a gente faz parte do Solidarity. Então, a recomendação das principais sociedades é que esses doentes sejam incluídos aí em protocolos de pesquisa. Acho que a gente ainda não tem nenhum medicamento para o qual a gente tem uma resposta, sim, esse é necessário, esse funciona. Então, não que a gente não vá utilizar, mas acho que a gente ainda não tem a certeza de qual a melhor opção terapêutica nesses pacientes. Lembrando que o suporte de terapia intensiva, né, o suporte ventilatório, é uma das medidas mais importantes nesses casos.
Rodrigo, uma pergunta que tem a ver com um fato que você mencionou. Para os pacientes, ou para as pessoas, melhor dizendo, que estão saindo para fazer uma caminhada, é seguro ir sem máscara? Existe vírus pairando no ar? Como é que elas devem proceder? A recomendação, as recomendações são diversas nas várias regiões do Brasil, mas aqui a recomendação do Distrito Federal é de que todos os pacientes utilizem a máscara quando se expõem ao público. Então, a gente tem sido bem rigoroso com isso, né? A gente tem tentado dar o exemplo, então a gente tem usado a máscara o tempo todo quando a gente está com a possibilidade de ter o contato com uma outra pessoa. Mauro, uma pergunta que também chegou aqui, da Gabi. Ela tem um filho de 3 meses, tem que levá-lo ao pediatra para vacinas. E como ela deve proteger seu filho, uma vez que as crianças, os bebês da cidade não podem usar máscara? É importante a gente salientar assim, que o uso das máscaras ele também é importante é mais importante até para proteger o outro. Então a ideia de se usar máscara na comunidade é o quê? Eu posso ser uma portadora do vírus sem sintomas e eu estou transmitindo. Então, se quanto mais gente usar, mais gente está protegendo também o outro. Então, o que eu recomendaria para você que você vai com o seu bebê? A nossa principal arma aí seria o distanciamento social de outras crianças e a higiene das mãos. E então é bacana você conseguir agendar um horário em que não tenha outra, que a maior parte das clínicas tem feito isso, né? A gente tem espaçado as consultas, não fica ninguém esperando em consultório. Se você precisar ficar esperando pular uma cadeira, nunca sentar ao lado de ninguém, higienizar as mãos de forma bastante frequente. E você utilizaria máscara ao sair, tá? Maura, novamente para você, né? É. A pergunta é a seguinte: paciente com hepatite B crônica corre um risco aumentado? E a outra coisa sobre os testes que você mencionou, por que alguns testes têm sensibilidade tão baixa? Assim, realmente é uma limitação técnica. Eu vou começar aí com os testes, né? Por hora, é uma limitação técnica dos testes. Eu acho que é bacana a gente mencionar que tudo isso que está acontecendo, mas a gente tem respondido, né, a ciência, a medicina, de uma forma bastante rápida. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com a epidemia de HIV, a gente demorou um tempão para conseguir descobrir o nome do vírus, né? E agora a gente, em dezembro, tinha os primeiros casos, agora a gente já tem a sequência completa depositada no GenBank, a gente já tem o RT-PCR feito pelo mundo todo, e aí esses testes estão sendo feitos também, estão numa velocidade bastante rápida, mas eles ainda têm muito a melhorar. Então, realmente é uma limitação técnica desses testes, a gente espera que os pesquisadores consigam, então, solucionar num curto prazo para a gente ter testes com melhor sensibilidade e melhor especificidade. E o que era a outra pergunta mesmo? Hepatite B. Hepatite B. Hepatite B também, ainda não apareceu, né, como um fator de risco específico nessas publicações que a gente vê. Então, como as casuísticas são grandes, mas ainda não chegaram a ponto de conseguir assim detalhar todas as patologias. Então, a princípio, eu diria que não apareceu ainda como um fator de risco importante. Denis, nós conversamos sobre pacientes que têm necessidade de fazer quimioterapia, se eles devem adiar ou não. Um dos espectadores nos pergunta sobre radioterapia. Se é seguro fazer, se pode ser adiada, se deve ser adiada, se não pode ser adiada. Claro, também é uma pergunta excelente. Também agradecer a pergunta anterior da Gabi sobre a vacinação em criança. Compartilho também dos anseios da Gabi. Em relação à radioterapia, doutora Arthur, acho que, no geral, ela entra ali no que existe em relação à quimioterapia. Tem radioterapias que são tratamentos com intenção curativa, né? Então, dependendo do tumor, dependendo do caso, a radioterapia ela é importante para tratar o problema existente, o câncer, e muitas vezes de alta eficácia. Então, é seguro na medida que ela é necessária. Então, mesmo o departamento de radioterapia, ele tomou todas as medidas preventivas também
para se prevenir ali a contaminação, o fluxo dos pacientes, seja através de todas essas medidas de higiene que foram mencionadas, ou seja através ali dos fluxos especiais, horários separados e por aí adiante. É claro que existem algumas radioterapias que muitas vezes elas têm uma intenção de controlar um sintoma, de controlar uma lesão pontual, que caso a caso pode ser reavaliada e postergada, mas a princípio, radioterapia é um tratamento oncológico importante, nas indicações deve ser realizada e as medidas de segurança também foram realizadas no setor de radioterapia. Muito obrigado, Denis. Bom, infelizmente, nós temos ainda muitas perguntas interessantíssimas aqui, mas por uma questão do tempo, nós não vamos poder responder todas agora. Eu gostaria de agradecer aos nossos participantes pela discussão tão rica e acho que foi bastante clara. Eu espero que tenhamos conseguido elucidar as dúvidas dos nossos espectadores e trazer a eles um pouco mais de tranquilidade, serenidade. Evidentemente, esse é um momento que gera por parte de todos nós um certo grau de angústia e insegurança, na medida em que estamos enfrentando uma situação que para todos nós é absolutamente inusitada. E hoje a gente está discutindo que, se alguém me dissesse há um ano atrás que nós poderíamos estar diante de dois cenários. Cenário 1, uma pandemia e todos nós em casa. Cenário 2, desce um disco voador e um extraterrestre. Eu acreditaria mais no extraterrestre, né? Então, se eu tivesse que ter apostado, eu teria perdido, né? E diante de uma situação de tanta inquietude, tanta angústia, é importante mesmo que a gente possa compartilhar com vocês esse conhecimento que tem sido extraordinariamente dinâmico. Eu acho que, sem dúvida, nunca é bom participarmos como atores de uma pandemia como essa, mas seguramente, por outro lado, em nenhum outro momento da história da humanidade se teria conseguido aprender tanto em tão pouco tempo. Então, acho que isso é notável e acho que isso nos ajuda a enfrentar da melhor maneira possível esses tempos difíceis. Queria lembrar a vocês que nós temos várias lives acontecendo e que, por favor, fiquem atentos às nossas redes sociais para as outras lives que vão acontecer ao longo de todo o mês, abordando assuntos diversos, e eu acho que serão muito ricas para vocês. Eu não sei se algum dos colegas tiver alguma mensagem final a dar, eu abro para vocês, e também gostaria de informar vocês que, como nem todas as perguntas foram respondidas, nós vamos procurar responder a todas elas depois, né? E que essa live, assim como as demais que a gente vem fazendo, vão estar disponíveis na íntegra em todos os nossos canais, e vocês, evidentemente, são bem-vindos a compartilharem essas lives com seus familiares, amigos, conhecidos. Deixo a vocês a possibilidade de agora se despedirem dos nossos espectadores. Maura, Iana, Rodrigo, Denis, por favor, usem a palavra para se despedirem das pessoas, eventualmente deixando uma mensagem final. Posso começar, então? Por favor. Gostaria de agradecer a audiência, parece que a audiência foi muito alta, as pessoas estão assistindo, estão perguntando, isso para nós compartilhar com vocês é sempre muito enriquecedor, e eu vou bater naquela mesma tecla que vocês veem na TV todos os dias, nas redes sociais. Por favor, se vocês podem, fiquem em casa, usem máscara, e vamos tentar acabar com essa pandemia aí o quanto antes. Uma boa noite a todos. Eu também começo aí agradecendo a audiência, o convite, e eu acho que também uma coisa muito importante, né, nessa pandemia que a gente viu é o acesso à informação, mas também, infelizmente, o acesso à desinformação, né? A gente viu uma série de tratamentos milagrosos que são falsos, a gente viu falsas promessas, então é um dos nossos propósitos do Hospital Sírio-Libanês manter uma informação de qualidade e de segurança. Então, assim, eu me despeço dizendo que o hospital continua sendo um ambiente seguro para todos. É verdade, eu acho que nunca se buscou tanto informação, né? As dúvidas são imensas, a doença é muito recente e a gente sabe que, ao mesmo tempo que uma informação correta pode salvar uma pessoa
uma informação equivocada pode levar para o outro lado. Então, sempre procure se informar em sociedades reconhecidas, em instituições sérias, instituições que tenham respeito com a verdade e com a melhor informação possível. E nós aqui do Hospital Sírio-Libanês estaremos sempre à disposição para fazer esses esclarecimentos. Obrigado. Então, gostaria de agradecer a todos que puderam participar e assistir hoje, essa live hoje do Hospital Sírio-Libanês. Lembrar-lhe que, como mensagem, esse não é um momento simples, é um momento único, exige adaptações de todo mundo. Como exemplo, hoje mesmo eu atendi um paciente que a gente finalizou um tratamento, ele teve um grande sucesso terapêutico. Normalmente é um momento que a gente gosta de ter um contato físico, abraçar, cumprimentar, e a gente tem essas restrições hoje em dia sempre para o bem do cuidado. Como a gente abordou hoje o paciente oncológico, essa é uma situação de um diagnóstico que já sempre traz um pouco de ansiedade, é uma doença que a gente sabe complexa de tratamento, mas que nesse período da pandemia, todo o hospital, toda a equipe de saúde, administrativos, profissionais, tem se reunido de maneira incessante para buscar maneiras de fornecer a maior segurança possível para que a gente se esforce, a gente faça a nossa parte, que essas pessoas, os pacientes, possam vir com a tranquilidade de que vão poder seguir seus tratamentos na melhor maneira possível dentro dos requisitos de segurança. Boa noite. E como lembrado aqui pelos colegas, você que tem o privilégio de poder ficar em casa e se proteger e proteger os seus, por favor, faça isso. Nós estamos aqui todos os dias lutando ao lado dos nossos pacientes que precisam de nós para procurarmos defendê-los, defender a saúde deles, mas que se você está bem e pode ficar em casa, lembrem-se que não mais do que 75 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial e antes disso na Primeira, as pessoas eram recrutadas para ir para a frente de batalha. Vocês estão recrutados para ficarem em casa. Então, se vocês puderem, se for viável, a gente entende que existem condições muito diversas e que muita gente precisa trabalhar, mas na medida do possível, procurem se proteger, ficando em casa, usando máscaras, lavando as mãos com frequência, evitando aglomerações, não frequente festas, não vá visitar seus amigos. Esse não é o momento de confraternizar pessoalmente. E uma coisa importante é enfatizar a preocupação e o compromisso da nossa instituição em levar a vocês informações de boa qualidade. Infelizmente, em momentos como esses, às vezes a verdade é a primeira vítima. Infelizmente, algumas pessoas acabam seja por razões forem, às vezes razões inclusive ruins, procuram divulgar notícias e veicular informações de qualidade inadequada, de tratamentos milagrosos e coisas do gênero. Então, como disse Rodrigo, chequem tudo e contem conosco. Nós teremos várias lives ao longo das próximas semanas, buscando sempre levar a vocês a melhor informação, a informação mais confiável, em que nós vamos dizer claramente para vocês tudo o que nós sabemos e tudo o que nós ainda não sabemos. Mas vamos compartilhar com vocês a informação da melhor qualidade possível. Com isso, eu me despeço de vocês, desejo uma boa noite a todos e muita, muita saúde para todos vocês. Fiquem com Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.